Olá, Paz do Senhor Jesus. Para você que está me ouvindo, paz em Cristo, paz de Deus, paz do Criador para você. Estou aqui com a minha Bíblia. Gostaria de deixar para você que está me ouvindo um café com Cristo Jesus. Café com Cristo Jesus para você. De repente, numa fase das nossas vidas, irmãos, deparamos com tantas lutas, não é verdade? Deparamos com tanto sofrimento, tantas guerras, tantas dificuldades. E, muitas das vezes, contamos, aqui no mundo onde nós estamos, com pessoas da nossa família. Contamos aí com os pais, contamos com os irmãos, contamos com o marido, contamos com a esposa, contamos com os filhos. Mas em meio à batalha, em meio à guerra, achamos que estamos só. Que aqueles que deveriam estar do nosso lado, aqueles que deveriam vir nos confortar com a palavra, com carinho, aqueles que deveriam vir trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de atenção, são os primeiros a virar as costas. Aponta seus erros, aponta os seus defeitos, aponta ali onde tudo iniciou, onde a dor iniciou, mas não vem trazer nenhum tipo de remédio, nem que seja físico ou espiritual. Só pedras. Às vezes com aqueles que nós contamos, muitas das vezes com aquele que nós vivemos, traz as pedras, mas não tem coragem de trazer uma flor, não tem coragem de trazer um perfume para aliviar a tua dor, uma palavra para aliviar a tua dor, uma palavra de motivação buscamos, irmãos, e muitas vezes não recebemos. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à guerra, para muitos que resta um quarto escuro. A solidão toma conta do coração, e o quarto escuro vai tomando aquela pessoa. Ali entra a depressão, ali entra a ansiedade, ali entra a síndrome dos pânicos, ali entra todo tipo de enfermidade espiritual, juntamente com as enfermidades físicas, e muitas pessoas se encontram como mortas, trancafiadas dentro de um quarto escuro, se sentindo como mortas para viver. Começa a vegetar, não tem desejo de sair, não tem desejo de viver, não tem desejo de falar, não tem desejo de conversar com ninguém. Que as pessoas que deveriam assisti-la, as pessoas que deveriam estar com ela, as pessoas que deveriam confortá-las, virou as costas. Enquanto a Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala que a família é um projeto de Deus, irmãos. Família é um projeto de Deus. A família foi constituída por Deus para que nós possamos ter ali pessoas que nós criamos um laço de afinidade. É triste nós vermos irmãos há muitos anos sem conversar com outro irmão. É triste nós vermos aí a estrutura de um pai que não tem uma estrutura de um pai, mas tem uma estrutura de carrasco. A única coisa que ele sabe fazer é bater e xingar. É triste nós vermos mãe que após gerar
após de colocar ali um filho ou uma filha no mundo, vira as costas e deixa com que o filho seja criado por outras pessoas. É triste nós vermos hoje, irmãos, famílias que é um projeto de Deus desestruturando. É triste nós vermos hoje o tipo de família moderna que o mundo quer. O pai não tem mais obrigação de pai, a mãe não tem obrigação de mãe, e os filhos não têm mais respeito com os pais. É a família de hoje. O projeto de Deus está sendo destruído. O projeto de Deus está sendo, irmãos, destruído por ações do inimigo. Mas no Salmo 128 nos diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Tu comerás o fruto do trabalho de tuas mãos. Tu serás abençoado e próspero. Olha o que Deus, a promessa de Deus para nós. Tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa. Teus filhos serão como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião todos os dias da tua vida, e que tu possa contemplar a prosperidade de Jerusalém, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Existe uma promessa de Deus aqui, irmãos, para aqueles que são justos de Deus. Existe uma promessa de Deus para aqueles que são abençoados por Deus. Vê os filhos dos teus filhos e bênção sobre os nossos lares. Você sabia que muitas enfermidades que nós passamos, que nós temos, são espirituais? Você sabia que muitas orações que muitas pessoas fazem, elas não são ouvidas por Deus? Porque são pessoas, irmãos, que têm a vida desestruturada. Ela lembra de pedir a Deus. Muitas vezes ela vai à igreja, muitas vezes ela é leitor bíblico, muitas vezes ela ora. Muitas das vezes ela faz até propósito em orações. Mas ela jamais ou não busca uma estrutura espiritual com Deus. Ela coloca Deus como um ser para as necessidades dela, mas ela não se coloca como um adorador de Deus. E Deus não ouve orações de pessoas que estão desestruturadas. Deus sabe quando nós estamos nos prostrando como um adorador, e Deus sabe quando nós estamos ali simplesmente como um ser pedinte, que nós vamos ali só pedir, irmãos. E diariamente nós somos questionados: como que está a sua família? Diariamente nós somos questionados: como que está a sua casa? Diariamente nós somos questionados: como está a sua vida familiar? Como que está a sua estrutura espiritual da sua família? E muitas das vezes nós mentimos. Nós falamos: nossa família está em paz, nossa família está bem, nossa família está abençoada. Mentimos porque não está. Porque já perdemos a rédea. Porque já perdemos a estrutura. Porque em meio à nossa família já não existe mais a presença de Deus. Perdemos, irmãos. E mentimos. Perdemos e mentimos. Nós somos questionados e nós perdemos e mentimos. Escondemos os problemas. Escondemos as lutas que nós passamos. Às vezes temos um marido ignorante, mas escondemos a ignorância do marido, para que as outras pessoas não vejam ali uma família desestruturada. Às vezes temos filhos com problemas com drogas, às vezes temos filhos com problemas com ignorância,
Às vezes temos filho que não se prostra mais como filho, escondemos. Às vezes temos esposas que não fazem mais o papel de esposa, que não fazem o papel de mãe, escondemos. Escondemos para a sociedade, mas não conseguimos esconder para Deus, irmãos. Temos irmãos e irmãs que lutam dentro de casa como se fosse uma batalha de guerra, com nomes pesados, com palavrões, atraindo ali inimigos para dentro dos lares. Vira uma arena de guerra dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E no Salmo 128 nos fala que a família é um projeto de Deus. A família foi constituída para ser de Deus. Tem visto aí que casamentos não são mais duradouros. As pessoas precocemente estão se separando. Os casais não estão conseguindo mais passar por nenhum tipo de luta, por nenhum tipo de guerra. Aonde nós erramos? Onde foi que nós erramos para nós acabarmos com o relacionamento? Onde foi que nós enfraquecemos? Onde foi que nós erramos na criação desse filho? Onde foi que nós erramos na criação desse filho? Onde foi que nós erramos que o nosso casamento está acabando? Porque você não levou Deus para a sua casa. Se a tua família é um projeto de Deus, nenhuma família hoje vai subsistir sem Deus. Se a tua família não tem Deus, ela não vai subsistir. Em meio ao caminho, em meio à jornada, o casamento vai acabar, os filhos vão se tornar rebeldes, os filhos vão se tornar viciados em drogas. Sua família, as pessoas que compõem sua família vai preferir viver mais o mundo e muito mais o mundo do que Deus. Sua família vai preferir estar no mundo do que estar em Deus. A família é um projeto de Deus e nós temos que trazermos a nossa família para debaixo da autoridade de Deus. Eu quero citar aqui 3 dicas para uma família abençoada. A primeira dica: nós precisamos de levar Jesus para casa. Precisamos levarmos Jesus para nossa residência, para nossa casa física. Talvez ele está aqui dentro da nossa casa espiritual, mas ele não está em nossos lares. Porque nosso lar já virou um lugar de batalhas. Nosso lar já está dominado por outros seres e não é Cristo Jesus. Então precisamos de levarmos Cristo para os nossos lares. Vou deixar o versículo que está em 1 Crônicas 13:14, que fala que a Arca da Aliança, ela foi levada ali para a casa de Obed-Edom, e aquela arca ficou ali durante 3 meses, e aquela casa foi abençoada. Dentro daquela casa houve prosperidade. Todo mundo percebeu que quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, lá em 1 Crônica 13:14, aquela casa foi abençoada por Deus. Hoje nós não temos mais o papel da arca. Hoje nós não trazemos réplica de arca para dentro dos nossos lares, porque isso também é um tipo de idolatria. Mas nós trazemos espiritualmente a presença de Cristo para dentro dos nossos lares. Que tipo de música que você tem ouvido? Você tem tirado um tempo para falar de Deus? Você tem convidado a sua família à mesa para fazer uma oração? Ou tem alguém comendo lá no quarto, outro lá na sala e outro lá na cozinha? As pessoas estão idolatrando muito mais um aparelho celular do que a presença de Deus. Não estamos mais tirando um tempo de adoração a Deus. As nossas casas, os nossos lares está sendo dominado pela presença do inimigo, porque o aparelho celular, o telefone, tem sido idolatrado. Se a internet da casa acabar, vira uma loucura ali em meio à família. Pode acabar a comida, pode acabar o diálogo, pode acabar qualquer coisa, mas não pode acabar a internet, porque as pessoas hoje idolatram muito mais um aparelho celular, a tecnologia, do que a presença de Deus, irmãos. Então precisamos de levar Deus para a nossa casa. Leva Jesus para a sua casa. Convida Jesus a entrar na tua casa. Convida Jesus a estar na tua casa.
Algumas pessoas pensam que pode construir uma família abençoada sem a presença de Jesus, irmãos, e elas estão estritamente enganadas. Não há possibilidade de nós termos uma família abençoada hoje sem a presença de Cristo. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a Arca da Aliança, que representava ali a presença de Deus para a sua casa, a Arca representava a presença de Deus. Obed-edom levou para sua casa e a casa dele foi abençoada, trazendo para nós como exemplo que nós podemos trazer a presença de Cristo hoje para dentro dos nossos lares. Cristo pode estar dentro da nossa casa, irmãos. Cristo pode estar dentro dos nossos lares. Ah, pastor, mas eu não tenho mais domínio sobre os meus filhos, já cresceram. Eu não tenho mais domínio sobre o meu marido porque ele não quer saber de Cristo. Você aí que está ouvindo, seja você primeiro exemplo. Exemplo bom, irmãos, as pessoas seguem. Exemplos que dão frutos, as pessoas seguem. Seja você exemplo de Deus. Então, a primeira dica é nós levarmos Jesus para a nossa casa. A segunda dica, nós precisamos de fazer com que Jesus mande na nossa casa. Se Ele estar na nossa casa, as nossas aflições, as nossas dores, os nossos medos, as nossas guerras, a depressão, a ansiedade, qualquer tipo de enfermidade, seja ela física ou espiritual, eu vou entregar para o comando de Cristo e vou falar com Ele, que é Ele que manda, é Ele que resolve, é Ele que tira, é Ele que limpa, é Ele que faz. A autoridade do meu lar vai estar sobre a vida, sobre as mãos de Cristo Jesus. O versículo bíblico está lá em Lucas 6, aí você lê do 46 ao 49. Lucas 6, 46 ao 49. Convidar Jesus para fazer parte da nossa família, irmãos, sem dúvida é essencial. É algo de grande valia, de grande importância. Mas, no entanto, apenas levá-lo para casa não vai trazer só um significado que nós queremos. Nós temos que colocarmos nas mãos dele toda a autoridade do nosso lar. Nós temos que ouvi-lo através da Bíblia Sagrada. Nós temos que ouvirmos Cristo. Nós temos que deixarmos Ele decidir. Aquele ar de ignorância, quando uma resposta vem, aquela estrutura ignorante, quando as palavras já saem da sua boca para resolver uma questão, aqueles nomes pesados que citamos dentro dos nossos lares, quando nós estamos entregando para o governo de Cristo, nós vamos colocar no nosso coração, está acontecendo um fato ruim, mas quem vai decidir o que vai acontecer a partir de agora, quem vai tomar as minhas dores, quem vai resolver essa questão não sou eu mais, mas Cristo Jesus, porque eu entreguei a autoridade da minha casa para Ele. Nossa família, irmãos, só será verdadeiramente de Cristo, ou será verdadeiramente abençoada, se edificarmos sobre a rocha. Esse texto de Lucas 6, 46 fala que nós temos que construirmos uma casa sobre a rocha, não sobre a areia. A rocha é Cristo. O papel da rocha é Cristo. Se a nossa família estiver edificada sobre Cristo, o inimigo não tem poder sobre a nossa casa e nem sobre a nossa família. Se nós deixamos o inimigo entrar, o inimigo ele vai entrar com o intuito de matar, roubar e destruir. Se nós trazemos pessoas negativas para dentro dos nossos lares, a podridão que está nessa pessoa vai apodrecer as pessoas da nossa família. Se nós deixamos música do mundo, se nós deixamos palavrões sendo falados dentro dos nossos lares, nós estamos atraindo demônios para estar agindo dentro dos nossos lares. E quando nós entregamos o governo da nossa casa para Cristo, o inimigo já não tem mais poder sobre os nossos lares. Nosso lar vai ter a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai governar a nossa casa, irmãos. Quer uma família abençoada? Então chama Jesus para a tua casa e entrega o governo da tua casa nas mãos de Cristo Jesus. Entrega o governo da tua casa nas mãos de Cristo Jesus. É muito comum os religiosos falarem assim: vou chamar o pastor para estar orando aqui.
chamar o pastor para estar ungindo a minha casa. Irmãos, se nós não criarmos uma estrutura espiritual dentro dos nossos lares, o pastor vai entrar ali e fazer uma oração, as setas, os demônios que estão ali, o inimigo que está ali, ele vai sair no momento que está sendo feita aquela oração. Ali ele não vai permanecer, porque a Bíblia fala onde a luz não vai haver trevas. Mas no momento que aquela comitiva, aquele pastor, aquele líder, aquele homem que foi orar, aquela mulher que foi orar dentro do seu lar, saiu, e se a sua casa não tem uma estrutura a oferecer a Cristo, e se Cristo não estar presente no seu lar, o inimigo vai entrar de novo, ele vai voltar. E se o seu lar for um lar que agrada aos olhos do inimigo, ele não vai vir sozinho, ele vai trazer legiões. Não é um demônio atuante, mas é ele mais 7. Ele vai ir e vai trazer mais 7 com ele, porque ali vai estar uma casa que vai estar agradando ele. E é por isso que nós temos que termos uma casa que venha realmente agradarmos a Deus, irmãos. É muito importante isso que eu estou dizendo. Abre a tua porta da tua casa para Cristo entrar, e quando ele entrar, você entrega o governo da tua casa para ele. E o terceiro e último exemplo, nós precisamos de sermos exemplo. Precisamos nós de sermos exemplo. Se eu convidei, se eu chamei, se eu estou entregando o governo para casa, da minha casa para ele, eu tenho que ser o exemplo. Às vezes o meu marido ainda não é, às vezes a minha esposa ainda não é, às vezes os meus filhos ainda não são, mas eu tenho que ser o exemplo para a minha família. Eu tenho que demonstrar para a minha família que eu tenho Cristo e estou em Cristo. Eu tenho que demonstrar para a minha família que aquela estrutura que eles querem, eu não quero. Eu tenho que demonstrar para a minha família que eu sou luz, porque onde há luz não vai haver trevas. Então eu vou me tornar uma coluna espiritual dentro do meu lar. Num lar pode ter mais de uma coluna espiritual. Às vezes a coluna do marido, a coluna da esposa, a coluna dos filhos. Mas se existe uma coluna espiritual dentro do lar, irmãos, não existe a presença do inimigo. Temos que trazermos a coluna de Deus para a nossa casa. Quando eu falo essa coluna espiritual, vai além da igreja. Talvez você está falando assim, mas pastor, eu vou na igreja. Pastor, eu leio a Bíblia. Pastor, eu coloco lá louvores para estar entoando ali músicas, para mim fazer os afazeres de casa. Irmãos, Jesus é maior do que uma religião. Jesus é maior do que uma religião. Não é eu estar na igreja, eu estar lá participando de um culto, ou eu ser um membro de uma igreja. Simplesmente isso não brinda a minha casa da presença do inimigo. Quando eu falei que Jesus é maior do que a religião, eu estou dizendo para você que está me ouvindo aí, que Jesus tem que estar em mim, eu tenho que estar em Jesus. Eu quero dizer algo aqui que talvez vai ofender, vai machucar pessoas, mas eu quero dizer: existem pessoas igrejadas, existem pessoas religiosas, existem pessoas frequentadoras de igrejas que são piores do que pessoas que às vezes não vão, que não são religiosas, que não vão na igreja, por causa da estrutura, por causa daquilo que oferece, que são pessoas que às vezes estão lá na igreja, que frequentam a igreja, que é membro da igreja, mas não tem essência. E a essência é Cristo. Não tem Cristo. Então nós temos que termos Cristo para oferecer para as outras pessoas Cristo. Eu não ofereço, eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Nós oferecemos aquilo que nós temos. O que é que você tem para oferecer para a tua família hoje? Às vezes ira, palavrões, guerras, discussões, ficar ali com raiva um do outro. O que é que você aí que está me ouvindo tem para oferecer para Cristo, para a sua família? Se nós não tivermos Cristo, como é que nós vamos oferecer Ele? Se eu não sou de Cristo, como é que eu vou convidar a minha família a estar em Cristo? Se eu não tenho o hábito de orar, como é que eu vou convidar a minha família para orar? Se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, meditar sobre a Bíblia, como é que eu vou convidar a minha família para ler a Bíblia? Então nós temos que sermos exemplo, irmãos. Nos tornamos exemplo primeiro, para depois a membresia, as outras partes da nossa família nos acompanham nessa jornada. Muitos desejam uma família abençoada,
mas espera a mudança nos outros. Eu tenho pedido a Deus para mudar o meu marido. Eu tenho pedido a Deus para mudar os meus filhos. Eu tenho pedido a Deus para mudar a minha casa. Mas você está se prostrando como exemplo? Josué 24:15. Josué 24:15 é o texto que eu deixo para você, para nós sermos exemplos. Lá fala daquele povo que estava ali sob o governo, sob o comando de Josué. Moisés já havia partido, Josué pegou ali o governo, pegou a liderança daquele povo. E o povo começou a adorar outros deuses. Deus dos amorreus. O povo começou a desviar de Deus. Josué virou para aquele povo: eu não sei quais são os deuses que vocês querem adorar. São os deuses dos seus pais, são os deuses dessa terra aqui onde nós estamos. Mas ele falando, colocando como exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se colocou primeiro, ele se pôs primeiro. Eu vou abrir a porta e depois eu vou levar a minha família a entrar nessa porta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós, irmãos, temos que nos colocarmos como exemplo. Porque muitos desejam ter uma família abençoada, mas não se colocam como exemplo. E eu convido a você hoje, se coloca como exemplo. Josué se tornou um modelo para nós hoje. Ele falou que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Não importa quantos membros que tem na sua casa. Talvez um está te acompanhando, dois está te acompanhando. Mas a essência de Cristo, a sua estrutura espiritual dentro dos seus lares, ela vai invadindo espaço dentro dos seus lares, e as outras pessoas vão buscando ou vão aceitando as mesmas coisas que você está aceitando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Se coloque primeiro como exemplo. Se seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais tiver que avaliar você aí, que está me ouvindo, de uma nota de 1 a 10, como cristão, não como religioso. Eu já vi pessoas sendo um bom pastor, mas sendo um mau pai. Já vi uma pessoa sendo uma boa missionária, uma pessoa ali dentro da igreja, uma missionária, uma diaconisa. Já vi pessoas fazendo um trabalho excelente para Deus, mas sendo uma má mãe, sendo uma má esposa. Já convivi com pessoas que a mulher congrega em outra igreja e o marido congrega em outra. Ela é pastora de uma igreja e ele é pastor de uma outra igreja. Não congregam juntos. A importância de nós assentarmos no mesmo lugar, nos mesmos bancos. A importância de nós ouvirmos a mesma palavra. A importância de nós alimentarmos junto. Porque o mesmo alimento ali, espiritual, que está entregando para o marido, está entregando para a esposa, está entregando para os filhos. Quando nós voltamos para casa, recebemos a mesma dosagem de alimento, recebemos a mesma estrutura de alimento que é a palavra de Deus. Então é muito importante você ir, marido, congregar junto com a tua esposa. É muito importante aí você, esposa, congregar junto com o seu marido, para que seus filhos venham congregar junto com vocês. Mas seja primeiro um exemplo para a tua família. Seja primeiro, de uma nota de 1 a 10. Como que os seus membros aí da tua família vai avaliar você como um verdadeiro cristão? Essa nota é muito importante, porque se vier uma nota alta, significa que você está no caminho certo. Se vier uma nota média, significa que você tem que melhorar como cristão. Se vier uma nota ruim, significa que você precisa de ser transformado como cristão. Talvez você é simplesmente um religioso, lá na igreja, com seu terno e gravata, com a Bíblia sobre as mãos, mas você ainda não é um cristão, ou você ainda não é um verdadeiro cristão. Então é importante nós trazermos Cristo para nossos lares.
É importante nós entregarmos o governo de Cristo. E é importante nós sermos exemplo, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. E que Deus possa abençoar ricamente a sua família. Para que você viva bem. Para que você viva a promessa aqui do Salmo 128. Bem-aventurados todos aqueles que temem o Senhor e andam em seus caminhos. E aqui nos oferece que o Senhor te abençoará desde Sião, todos os dias da tua vida. E tu possa contemplar a prosperidade de Jerusalém. Podemos ser prósperos, irmãos, tanto fisicamente, tanto espiritualmente. Podemos ser exemplo para a nossa família e ser exemplo até para as pessoas lá de fora. Mas nós temos que convidarmos Cristo, nós temos que entregar o governo de Cristo para a nossa casa, e que essa palavra continue a falar com você que está me ouvindo aí, que você possa ser um próspero de Deus. Quero dizer que muitas enfermidades que estão dentro do teu lar, muitos remédios de tarjas pretas que você toma, muitas lutas que você passa, muitas enfermidades que não curam, que mesmo tomando remédio, a enfermidade está ali, a luta está ali, a guerra está ali. Quero dizer para você que o que tem levado você para um quarto escuro, o que tem levado você a se isolar, é espiritual. É porque Cristo não está aí. Que a presença de Cristo não está aí. Que o governo de Cristo não está aí. E que você não está sendo o exemplo para a sua família. Quando nós estamos blindados, quando nós estamos estruturados, o inimigo não tem poder sobre nós. As enfermidades espirituais não têm poder sobre nós. Porque nós somos dele e ele é nosso. E se ele mora aqui, o inimigo não habita onde há luz. Seja a luz de Deus. Quero orar para você em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero colocar essa pessoa, essa vida que está aí, Pai, me ouvindo, esse ouvinte dessa palavra, Deus. Eu não sei qual o coração, eu não sei qual pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem. Mas no momento, Senhor, que ela estiver ouvindo, Senhor, abre o coração dela, Senhor, para que ela possa, Deus, trazer essa palavra, Deus, como lição de vida, Pai. Que possamos mudar para o Senhor, Pai. Que possamos transformar o nosso lar, Pai, com a presença do Senhor, Pai. Que deixamos hoje, Pai, de sermos pedintes, não que pedir é errado, mas que nos tornamos verdadeiros adoradores, ó Deus. Para que o Senhor possa vir a morar em nós, ó Deus. Não mero religioso, ó Deus, que só porque está com a roupa ou com a Bíblia sobre as mãos, desfaz das outras pessoas. Mas sermos verdadeiros do Senhor, Pai. Para que o Senhor habite em nós, que o Senhor possa transformar os nossos lares, para que o Senhor possa transformar as nossas famílias e que possamos ver os filhos dos nossos filhos também sendo abençoados pela presença do Senhor. Entrega essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja abençoado e abençoado no nome de Jesus. Sou eu, pastor Leandro, irmãos, deixando mais uma mensagem para a sua vida na data de hoje, em nome de Jesus.